Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista de Vila Joque. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Mas antes, queria que você aí ajeitasse o seu lugarzinho aí, aquietasse o seu coração e orasse junto comigo. Já pega a sua Bíblia aí, já deixe ela aí com você, pronta, para que possamos juntos não só orar, mas também fazer o acompanhamento dos textos bíblicos. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos e oremos ao Senhor nesta noite. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Eu quero aqui, em nome de Jesus, Pai, pedir o teu auxílio, Senhor. Que o Senhor seja o nosso auxílio nesta noite, Deus. Que o Senhor esteja à frente, Pai, de tudo aquilo, Deus, que nós iremos fazer, Senhor. De tudo aquilo que nós iremos falar, tudo aquilo que nós iremos ouvir, Senhor. Eu tenho certeza, Deus, eu tenho convicção no meu coração, Deus, que o Senhor colocou essa palavra, Deus, na minha vida, no meu coração, Deus, para que eu pudesse falar, Deus, para que eu pudesse, Deus, em nome de Jesus, aqui ser um instrumento nas tuas mãos, porque, Senhor, o Senhor, sabedor de todas as coisas, Pai, viu, sabe, Deus, de pessoas que estão necessitadas nesse momento, Deus, dessa palavra. Eu creio nisso, Deus. Então, Pai, por favor, esteja à frente de tudo, Deus. Eu quero repreender todo o mal, Senhor. Quero repreender, Deus, toda ação contrária, Deus, à tua vontade, Deus. Toma a mente, os corações, Deus, totalmente cativo ao Senhor, Deus. Porque agora, Deus, é contigo, Jesus. Agora é com o Senhor, Deus. Vai à frente, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, nos corações, Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, Deus. Tudo aquilo que, de repente, eu não consegui falar, Deus. Sabe, tudo aquilo que eu não sei falar, Deus. Que o teu Espírito Santo venha, Deus, falar por mim, Deus, em nome de Jesus. Falar conosco, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor, nessa semana mesmo, ele encheu meu coração, e não só encheu meu coração, mas também acrescentou pessoas no meu trabalho, por onde eu andava. Eu percebia que ali existiam pessoas necessitadas dessa palavra, e isso foi ficando cada vez mais forte ao meu coração. Deus, ele sempre deu provas da mensagem que ele queria que eu trouxesse nesta noite na vida de vocês. Irmãos, e pensando nessa mensagem e olhando o mundo, olhando aí fora como é que andam as coisas, e também olhando um pouquinho dentro da igreja, eu percebi como que as pessoas, elas estão cada vez mais correndo atrás de coisas. Correndo atrás de coisas desesperadas, de um lado para o outro. Muitas pessoas inquietas, muitas pessoas impacientes, muitas pessoas, sabe, angustiadas, muitas pessoas sobrecarregadas, cansadas. A vida de uma pessoa, muitas das vezes, pensando eu essa semana, é marcada por sua agitação. É tipicamente caracterizada por uma luta, por uma busca obstinada, incansável por algo quase sempre sem importância, quase sempre secundário à luz das Escrituras, quase sempre secundário a tudo aquilo que um dia Deus nos ensinou, e não só nos ensinou, mas nos prometeu. É muito interessante que eu olhava as pessoas em volta de mim essa semana e eu lembrei de um livro na Bíblia, de um velho sábio chamado Salomão. O último livro que ele escreve, o livro de Eclesiastes, ele chega à conclusão que tudo aquilo que há debaixo do sol é vaidade. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que o resultado dessas buscas é correr atrás do vento. Ou seja, ele chega à conclusão que ele viveu um engano. Ele viveu perdendo tempo quando ele deveria estar sempre aos pés do Senhor. É muito interessante pararmos para pensar nessas coisas, porque a vida que Deus desejou para o seu povo é exatamente o oposto dessa correria do dia a dia, dessa busca incessante pelo algo a mais.
Quando eu digo algo a mais, eu digo algo a mais do que aquilo que Deus prometeu para o seu povo. Ele nunca exigiu que nós enfrentássemos as pressões da vida do nosso jeito, sozinhos, com a nossa própria força, ou então confiando em homens, como foi falado sobre o Salmo 146. Em vez disso, ele Deus sempre procurou levar o povo a um descanso. Palavra-chave para você nesta noite, embora essa palavra descanso, eu não vou trabalhar com ela hoje, nessa mensagem, sim na próxima mensagem. Né? Para você nessa noite, então, essa palavra descansar, ela é primordial na sua vida. Jesus, em certa ocasião, ele fez um convite para todas as pessoas descansarem. E é isso que eu queria trazer nessa noite para vocês, através do Senhor. Então, o texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. É uma palavra mas muito conhecida, mas muito pouco praticada. E o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele vai dizer exatamente assim: Vinde, olha que lindo isso, irmãos. Vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a vontade que eu tenho, sinceramente, é de parar por aqui. Porque essa palavra de Jesus, esse convite de Jesus, ele é tão claro que ele não precisa nem de explicações. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, eu fico imaginando, eu queria que você imaginasse junto comigo, eu queria que você pensasse como se você estivesse naquela época, você ali perto de Jesus, no meio ali de uma multidão, e de repente Jesus olha em volta e percebe que aquelas pessoas, elas estavam cansadas, elas estavam sobrecarregadas. E aí eu fico imaginando Jesus olhando em volta daquele lugar, olhando para essas pessoas e dizendo isso. Irmãos, essa palavra veio ao meu coração muito forte essa semana, porque possivelmente, nesta noite, essa mensagem vai encontrar corações cansados, vai encontrar corações sobrecarregados, porque Jesus não jogava palavra ao vento. E eu tenho certeza que Ele não colocou essa palavra no meu coração por acaso. Possivelmente essa mensagem de hoje vai encontrar pessoas que estão vivendo um momento de exaustão, ansiosas, estressadas. Talvez algumas pessoas achem, nós estamos vivendo aqui no meio de um feriadão, talvez algumas pessoas achem que a solução para esse desestresse é viajar, é ir lá para o meio do mato, porque lá elas vão conseguir desestressar. Mas Jesus, através dessa mensagem, ele oferece um caminho melhor, infalível para aqueles que procuram descanso. Então, olhando rapidamente para esse texto, eu percebo que Jesus faz dois convites, ou dois chamados. O primeiro deles é esse, no versículo 28. Vinde a mim. Essa palavra vinde a mim é o convite que é feito a todos aqueles que quiserem. Vão até Jesus porque Ele é acessível. Você não precisa de um mediador, você já não precisa pagar nada. O acesso a Cristo, Ele é livre. Você pode ir até Ele, falar com Ele,
colocar todas as tuas dificuldades, todos os teus anseios e dores diante do Senhor. O convite para você nessa noite é ir até Jesus. O convite é feito em especial para todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Se alguém ou algum sistema ou alguma situação tem colocado um jugo pesado sobre você, a solução nesta noite é o convite: vinde a mim. Seja o que for que você tem passado, vá até Jesus. E ele prossegue no texto dizendo assim: vinde a mim todos os que estão cansados. Essa palavra cansado refere-se a uma fadiga sentida por alguém que foi espancado. Olha só, alguém que está muito cansado de tanto lutar, de tanto apanhar. O termo é usado também para expressar a severa exaustão de um soldado num campo de batalha. Essa palavra também ela se encaixa a uma aflição em excesso do preocupado. Olha só, pessoas que estão preocupadas com alguma coisa ao excesso. Ao ansioso também ela se aplica. Então, irmãos, Jesus diz assim: olha, você que tem vivido dias de muita preocupação, aquela preocupação que excede, vinde a mim. Mateus capítulo 6, versículo 28, vai nos falar algo muito interessante sobre essa questão da ansiedade. Jesus, palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 28, vai dizer assim: e por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai, desculpa irmãos, 6:28, esse mesmo. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham e nem fiam. Ou seja, para que andar ansioso? Coloque toda a tua ansiedade diante do Senhor. E o convite ainda prossegue: olha, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra sobrecarregado é alguém que está sobre uma carga. Preceitos sem sentido para aquela pessoa. A ideia aqui, irmãos, é que no dia a dia a gente tem as cargas, né? A gente tem que trabalhar, a gente muitas vezes está convivendo com algumas pessoas doentes, e isso gera uma carga nas nossas vidas. Mas a ideia aqui é essa sobrecarga, né? Alguém que está sobrecarregado, alguém que permite que o sobre venha sobre os seus ombros. Em contraste com os fariseus, Jesus se utilizou dessa imagem para descrever os líderes religiosos da época, que atavam fardos pesados e os colocavam nas costas das pessoas sem eles mesmos quererem carregar. Os judeus de Israel, eles trabalhavam muito sobre o fardo da religiosidade criado por homens. Hoje, meus irmãos, as pessoas, elas estão trabalhando muito para manter um status, para manter uma aparência. Alguns se tornam consumistas ao extremo. A pressão do mundo sobre estas coisas materiais, elas estão entrando dentro da igreja, elas estão criando raízes no coração do cristão, e com isso eles estão correndo cada vez mais atrás do vento, segundo Salomão. Por exemplo, aquele camarada que quer casar, ele está noivo e ele quer casar. O mundo diz assim: olha, quem casa quer casa, precisa comprar uma casa. E aí a pessoa fica naquela busca incessante por comprar algo. Às vezes acaba comprando uma casa, um apartamento, até de forma precipitada, sem pensar no futuro. É muito interessante que ainda essa semana estava conversando com um jovem no mercado e ele está prestes a casar. E ele pediu a minha opinião. Ele estava comprando um apartamento pequeno, de um quarto, sala, cozinha, né? E ali ele estava todo embaraçado, ele havia pedido conselho para o seu pai falou para ele esperar um pouco, né? Pensando lá na frente, e eu também pude falar a mesma coisa. Eu falei para ele assim: olha, não se precipite em comprar uma casa ou um apartamento que você está com dúvida agora. Você vai comprar de repente algo pequenininho, pensando somente você e na sua esposa, mas e depois? E o futuro, como é que vai ser?
Então, essa pressão, sabe, de que quem casa precisa ter uma casa, olha, que não pode alugar, que não pode, sabe? Então, mulheres que estão deixando de ter filhos porque não tem tempo por causa do trabalho, desejam ter coisas ou substituir coisas por filhos, até mesmo substituindo ali, né? Comprando até um animalzinho para substituir essa questão do filho, porque segundo elas, na mente delas, filhos dá trabalho, e aí elas precisam sair do emprego, precisam de ganhar o seu sustento. Pais que têm mais de 1, 2, 3 filhos, e não há nada, claro que não há nada de errado nisso, irmãos, pelo contrário, tá bom? Não tem nada de errado nisso. O problema é que tem pais que estão sobrecarregados, porque alguns pensam no pagamento de uma escola particular para os filhos, no material, numa faculdade futura, né? Muitos pensam em pagar o convênio e tudo isso traz uma sobrecarga sobre ele. Então ele precisa, na mente dele, trabalhar muito para dar tudo isso para sua família, trazendo uma sobrecarga. E para manter tudo isso, ele precisa trabalhar muito. Muitas vezes sai de manhã, os filhos estão dormindo, e quando ele volta, os filhos continuam ali, estão dormindo, né? Não que eles continuem dormindo o dia inteiro, né? Mas o pai sai de manhã, os filhos estão dormindo, né? E depois, quando o pai volta, encontra os filhos dormindo, porque o pai volta muito tarde, então ele não tem tempo para a família. Cria-se uma sobrecarga e um problema dentro da família, até mesmo na educação dos filhos. E o resultado de tudo isso é o cansaço. Quando o que Deus prometeu para o seu povo foi o básico. O que Jesus, os ensinamentos de Jesus é fenomenal. Ele diz que o alimento e as vestes nunca iriam faltar, e assim foi com o povo no deserto. Irmãos, eu não sei se eu estou me explicando muito bem, mas assim, eu não sou contra, não, você ter aí um carro zero na garagem, 3, 4 imóveis, eu não sou contra isso, não. Pelo contrário, eu não sou contra isso. O problema é quando estas coisas elas trazem uma sobrecarga sobre nós. O problema é quando a família não se planeja, não se organiza, e depois as contas vêm e as pessoas vivem sobrecarregadas, e aí elas trabalham muito mais, deixando aquilo que é primordial de lado. Aquilo que é a primazia, que é o tempo a sós com Deus, que é uma busca incessante ali em oração, em palavra, o culto no lar, a atenção para a esposa, a atenção para os filhos, e aí ele está trabalhando, sabe, para dar coisas, quanto que a família mais precisa, é a presença dele no lar, é o amor. Isso eu falo para os homens no trabalho, mas também tem as mulheres, que muitas vezes estão ali fazendo o trabalho do lar, mas estão também correndo de um lado para o outro, desesperada, como por exemplo Marta. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, tem a história de Marta e Maria. Elas recebem Jesus, e Marta desesperada com os afazeres, e Maria ali aos pés do Senhor. Jesus dá um tremendo ensinamento. O que importa naquele momento era estar ali com Ele. Então, irmãos, eu não sou contra essas coisas, mas o problema são as sobrecargas. Então, talvez o problema não seja essa questão da correria do dia a dia do trabalho, mas às vezes uma situação que está fugindo do nosso controle. Como, por exemplo, alguém que está doente e que você está ali com esse excesso, você cria um excesso de preocupação e às vezes até mesmo de incredulidade. A pessoa está doente, aí você já pensa sempre no pior, você esquece quem é o seu Deus. Alguém que muitas vezes está passando momentos difíceis e você acha que você tem que estar ali, que você é que vai resolver isso. Então você adquire essa sobrecarga sobre você e aí você começa a viver uma vida de cansaço. E a palavra para você hoje é entrega. Descansa. As inquietações não vão acrescentar em nada nessa situação. Confie em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus vai dizer assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar algo no curso da sua vida? Esse primeiro convite de Deus
de Jesus é um convite que nos chama ao alívio. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Jesus vai te aliviar. Esse primeiro convite é um convite para o alívio da sua alma. E é muito interessante que muitas pessoas, elas param aqui sem desfrutar do segundo convite, que é o descanso. Irmãos, existe uma diferença entre alívio e descanso. Há um tempo atrás, antes da pandemia, todos os dias eu estava fazendo um exercício. Então eu estava correndo pelo menos aí de 5 a 6 quilômetros. E é muito interessante que teve um dia que eu não sei porquê, porque assim, eu vou na ida 2,5 km e na volta 2,5 km, então são 5. E nesse dia eu resolvi na ida fazer 3,5 km, sem pensar na volta. E a volta era mais 3,5 km. Então, quando eu cheguei no final, eu cheguei exausto. Eu cheguei muito cansado. Só que quando eu estava correndo, eu já não estava aguentando mais. E aí quando eu cheguei aqui perto de casa, eu parei. Quando eu parei, eu recebi um alívio. Mas o descanso mesmo era só depois. O descanso era quando eu fosse dormir. Descanso mesmo. Então eu tinha recebido um alívio. É muito interessante que Jesus ele faz o primeiro convite. Olha, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar você. Muitos cristãos, eles param aqui e eles não prosseguem. Eles param num alívio. Muitos param exatamente nesse momento. Vão até Jesus em busca de um milagre, vão até Jesus porque estão se sentindo sobrecarregados e quando encontram alívio, abandonam o mestre. Aliviaram, está tudo bem, agora eu vou deixar de fazer ou então eu vou abandonar o Jesus. Me lembra muito aqueles 10 leprosos, lembra? Só um volta, os outros foram embora. Depois do cansaço, volta. E a pessoa vive sempre nesse ciclo, sem ter provado dessa plenitude, desse descanso no Senhor prometido por Deus. A igreja, muitas das vezes, está cheia de algumas pessoas que estão vivendo sempre cansadas. Por quê? Porque só provaram só do alívio e não provaram do descanso. Jesus continua no versículo 29, dizendo assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O segundo convite que Jesus faz está exatamente nesse versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É muito interessante que essa palavra jugo significa uma travessa de madeira esculpida que fica o dorso de um par de animais. Ou seja, é uma peça de madeira onde é presa no pescoço de um animal, de um boi, geralmente boi ou mula, de um boi maior, que é ligado a um boi menor. E esse jugo servia para unir esses dois animais, para que esses dois animais andassem junto, trabalhassem junto. E Jesus, como um bom carpinteiro, conhecia bem esse objeto. E é muito interessante, que quando Jesus fala desse jugo, ele fala de um jugo perfeito. O jugo dele é leve. Jesus, como especialista ali na área, carpinteiro, eu fico imaginando que Jesus fazia o melhor jugo. Era um jugo que não machucava o animal, é um jugo que não esfolava o animal. Eu fico imaginando ali Jesus fazendo tudo de forma caprichada, E bem-aventurado seria esse animal que pegasse esse jugo de Jesus, porque com certeza não iria machucá-lo. Estou falando realmente do literal, do jugo literal, tá bom? E então, o boi maior que era colocado esse jugo, era um boi geralmente mais experiente, Era um boi que já estava acostumado ali com o arado da terra. Então esse boi, a finalidade dele era ensinar o boi menor, o boi mais novo, os mistérios ali de arar a terra. Imagino o boi menor, muitas das vezes, querendo seguir o seu próprio caminho, e aí o boi maior falou assim, não, o caminho é por aqui, ó. Eu sei, eu estou acostumado a isso. Vem comigo, aprende de mim, E aí, Jesus ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, irmãos.
que sou manso e humilde. Que interessante isso. Jesus, o segundo convite de Jesus é para que nós andemos com Ele sempre. Lado a lado, passo a passo, minuto a minuto com Ele. E Ele diz assim, olha, aprendei de mim. Me parece que Jesus se utiliza desse objeto para nos ensinar algo muito precioso e muito profundo. Ou seja, deixe eu andar com vocês e ensinar o caminho. Olha, trabalhe e caminhe comigo. Veja como eu faço e faça como eu estou fazendo. Fico imaginando, irmãos, essa caminhada na prática com Jesus. Fico imaginando Jesus me convidando, olha, toma o meu jugo, deixa eu andar com você, Wagner. E eu falo assim, tá bom, mestre, quero andar com o Senhor. E aí eu estou andando ali lado a lado com Jesus. E muitas vezes alguém me faz um mal. E a vontade que eu tenho é de retribuir esse mal. E aí eu percebo que Jesus, o experiente da história, o mestre, diz assim, não, Wagner. Não trate o mal com o mal. Trate o mal com o bem. Mas, Senhor, é difícil. Não. Faz o que eu mando. E eu, tá bom, Senhor. Então, eu vou lá e faço e trato o mal com o bem. Fico imaginando, muitas vezes, eu desesperado porque eu perdi algo. E aí eu vou lá querendo reconquistar algo. Jesus, o experiente, que está andando lado a lado comigo, diz assim, não, vai. Não. Deixa lá. Você perdeu? Perdeu porque eu permiti. Perdeu porque eu quero te dar algo maior e melhor. Vamos continuar a caminhada. Não olhe para essas coisas, continue comigo. E aí, tá bom, mestre. Tá entendendo a ideia? Jesus querendo nos ensinar a viver. Jesus querendo nos ensinar a descansar. Jesus querendo nos mostrar o que de fato é verdade, o que de fato é importante. E aí eu fico imaginando, Jesus, olha, eu estou me sentindo preso. E eu vou arrumar um jeito de me libertar. Jesus falou assim, não faça força. É eu que liberto o encarcerado. É eu que faço as algemas caírem. Ei, só siga, só obedeça, vem comigo. E aí eu, tá bom, mestre. E aí eu recebo a liberdade. Em um momento na minha vida, fico pensando, caminhando com Jesus, alguém me faz um mal tão grande e eu não quero perdoar. Eu não sinto desejo de perdoar. Na verdade, dentro do meu coração é gerado um sentimento ruim, um sentimento de ódio, de ira. E aí Jesus olhando para mim fala assim, não, filho, não sinta esse sentimento. Mas, Senhor, eu não consigo perdoar. Perdoe 70 vezes 7. Você vai ver como que vai ser bom. Você vai ver como que você vai se sentir aliviado. Eu lembro de uma frase, não sei de quem foi, que diz que a falta de perdão é um veneno que você toma achando que vai fazer mal para o outro. A falta de perdão só faz mal para nós mesmos. Então eu fico pensando nessa questão de andar junto, de tomar o jugo, de aprender do Senhor que é manso, que é humilde. Irmãos, nós precisamos aprender essas lições. Olha, tomai o jugo, sabe? Tomai o jugo de Jesus que é leve. Oh Deus, aprender dele que é manso e humilde. Sabe, pessoas que são mentirosas, invejosas, que boicotam. Jesus fala assim, não faça, vocês não precisam disso. Eu quero dar o melhor para vocês, vocês são especiais. E muitas vezes, quando eu ando junto com Jesus, eu estou aprendendo dele a cada dia. As preocupações do dia a dia, as preocupações daqueles que nos cercam. Jesus fala assim, ei, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar preocupado ao extremo, ao ponto de você ficar angustiado, inquieto e às vezes até mesmo doente por causa dos excessos das preocupações, dos excessos da angústia, do excesso do medo que muitas vezes paralisa. E aí quando eu chego para Jesus, e você tem todo esse direito,
Quando Jesus fala, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você tem o direito de chegar para ele e falar assim, mestre, eu estou com medo. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo de perder um ente querido. E aí Jesus sabe o que ele vai fazer? O boi experiente, para aquele boi que está aprendendo a caminhada. Jesus, o Senhor que sabe de todas as coisas. E eu que não sei de nada, mas eu estou aprendendo dele, porque ele é manso e humilde e sabe de todas as coisas. E aí no meio dessa preocupação, dessa circunstância, dessa angústia, desse medo, ele vai dizer assim, ei, não se preocupe, não tenha medo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Ei, eu sou o teu Deus. E eu te amo. E é eu que cuido de você, é eu que cuido da sua família, é eu que te dou emprego. Essa roupa que você está vestindo, fui eu que te dei. Aleluia por isso. Sou eu que tenho o controle de tudo. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Agindo teu Deus, quem é que pode impedir? Nenhum dos planos de Deus sobre a tua vida jamais serão frustrados, porque Ele é poderoso. Segundo o Salmo 146, lá no final, o texto diz que o Senhor, Ele reina de geração em geração. Então Ele continua reinando no mundo de hoje, Ele continua reinando sobre a tua vida e sobre a minha vida. Jesus diz, eu sou o que sou. Eu sou o teu Deus e é eu que cuido de você. Então o convite para você nesta noite é, olha, vá até Ele e descansa. Coloque todo esse peso, esse fardo, essa preocupação diante dele nessa noite. Aprenda, olha que interessante isso, aprenda o ritmo não forçado da graça. O ritmo de Jesus, ele é perfeito. Jesus nunca chega atrasado, embora você ache que os passos de Jesus é muito lento. Jesus está ali, nos ensinando a caminhar, e ainda que os passos de Jesus sejam lentos, nunca chegará atrasado. O ganho sempre será suficiente, o resultado final sempre será satisfatório. E nós precisamos viver isso na prática, porque o texto é muito lindo, mas ele precisa cair para o nosso coração. Manso e humilde de coração é a palavra de Jesus. Eu entendo que Jesus se mostra aqui exatamente o oposto. Essa passagem é exatamente oposta a tudo aquilo que os fariseus faziam com as pessoas. Eu entendo que Jesus, quando ele fala manso e humilde de coração, ele se mostra aqui exatamente o oposto aos fariseus. Ou seja, as pessoas nunca haviam se deparado com alguém como Jesus. Sou manso, ou seja, eu sou diferente dos fariseus que acusam. Eu não acuso ninguém, eu não aponto o dedo para ninguém, eu não trago medo para ninguém. Eu sou Jesus, eu sou amigo, gentil, meigo, e não acuso, não aponto para ninguém. Eu não vim para apontar os seus erros, eu vim para amar, eu vim para amar vocês, eu vim para cuidar de vocês. O meu olhar não é um olhar condenatório, não é um olhar crítico, é um olhar de amor. É um olhar que não te reprova. Os leitores do Antigo Testamento, eles entendiam muito bem essa expressão, eles entendiam muito bem esse verbo como alguém que se encontrava em uma posição onde as pessoas necessitadas se sentiam bem. Ou seja, uma posição inferior. Jesus estava se mostrando aqui para eles, sabe, de uma posição humilde, inferior, despretensiosa. Alguém que entende que precisava servir o outro em posição de servo. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele assume a forma de servo. As pessoas, quando viam Jesus, eu fico imaginando a atmosfera. Aquela pessoa que estava se sentindo tão mal, tão triste. Sabe aquelas vezes que a gente se sente um Zé Ninguém, mas quando encontrava Jesus, parece que as pessoas se identificavam com ele. Porque era exatamente isso. Quando Jesus fala de manso, de humildade de coração, Jesus está mostrando para aquelas pessoas que elas poderiam vir até ele, porque ele jamais iria acusar.
Aquelas pessoas, quando elas fossem até Jesus ali, elas encontrariam abrigo, cuidado, elas encontrariam alimento para as almas. Humilde de coração, retrata alguém que se curva, alguém que é curvado, pequeno. No Antigo Testamento descreve uma pessoa com uma postura justa diante de Deus, ao contrário dos fariseus que se achavam maioral. Aleluia! Jesus identificou-se com as pessoas, ele assumiu forma de servo para ajudar os humildes, ele se tornou humilde, chorou com os que choram. Irmão, Jesus, ele veio restaurar o que se havia perdido. As atividades secundárias, como trabalhar e obedecer à lei de Deus, sempre teve o propósito de servir a atividade primária, que é amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Louvar a Deus através da vida em todo o tempo, como o Salmo 146 nos ensinou. Sendo assim verdade, o secundário se torna um trabalho de amor, um fardo alegre e leve de carregar. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, quando aprendemos dele, que é manso e humilde de coração, o trabalho, as preocupações, elas se tornam algo leve, porque sempre nós iremos entender que o Senhor estará à frente por nós. Quando andamos com Jesus, quando vivemos esse relacionamento, nós vamos entender que quando algo nos traz angústia, inquietação, nós temos que aprender a depositar, nós temos que aprender a ir até Ele e depositar toda a nossa ansiedade, que não vai resultar em nada, irmãos. As inquietações e a ansiedade não vai fazer bem nenhum, nem para você e nem para quem está ao seu redor. Essa é a verdade. Jesus se apresentou como exatamente a personificação do sábado, que era o dia do descanso do judeu. Entender o convite de Deus para que entremos no descanso sabático é entender o ministério e a missão de seu Filho Jesus. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas nos dias de hoje, porque não entenderam a sua própria humanidade. Pessoas que cansaram e não pararam em nenhum momento para descansar. Apenas buscaram alívio e não respeitaram nem o corpo físico e nem a mente. Quantos que se cansam e desistem e até desaparecem porque ficaram exaustos. Pessoas que se deixaram levar pelas pressões do mundo. Pessoas que se deixaram levar pelos conselhos não bíblicos, a trabalhar por uma causa desnecessária que não precisam. Eu queria fazer uma pergunta para você que tem trabalhado muito. Você acha que o resultado de tudo isso tem feito bem para você e para sua família? Você acha que você realmente precisa trabalhar tanto e para quê? Quando o que o Senhor nos prometeu foi o básico, o alimento. Nunca vai faltar. As vestes não envelhecerão. O que nós precisamos aprender é que nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, porque as demais coisas elas serão acrescentadas. Irmãos, esse nosso Deus, ele é tão lindo e maravilhoso, como diz a Selma, ele sempre vem com mimos, irmãos. Ele promete o básico, mas ele sempre nos dá o mais, ele sempre nos dá o maior, o melhor. O melhor sempre está reservado para aqueles que buscam, amam, ou melhor dizendo, para aqueles que o Senhor ama. Essa é a verdade. Eu lembro muito bem que quando eu casei, a única coisa que eu pedi a Deus é que não me faltasse o alimento na mesa, que não me faltasse o dinheiro para pagar as contas básicas de água e luz. E o Senhor, Ele me surpreendeu e Ele tem me surpreendido. Porque o que Ele quer de mim e de você é que nós venhamos amá-lo acima de todas as coisas. Que nós venhamos a amá-lo e quando nós amamos, nós confiamos a depositar todo o nosso cansaço e preocupação diante dEle. Então as pessoas estão cansadas. Estão desistindo das coisas, estão desistindo da igreja, estão desistindo da família, porque estão sobrecarregadas.
E eu queria terminar aqui, meu irmão. Queria terminar a mensagem aqui trazendo essa palavra de reflexão ao seu coração. Jesus, ele faz 2 convites, para mim e para você. Vinde a mim, vai até ele, irmão. Você que tem se sentido desse jeito, vai até ele. E ali fale com ele. E o segundo convite é aprenda dele. Aprenda. Todas as respostas para a tua vida estão aqui, irmãos. Está na palavra de Deus. Todas as respostas para a tua vida, todas as respostas para a tua família está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para a sua vida. Segundo alguns especialistas, nós temos vivido o pior momento da história, onde o número de pessoas que estão desistindo de viver, desistindo da própria vida, aumentaram a cada segundo. Porque estão cansadas de viver, estão cansadas de igreja, estão cansadas do casamento, cansadas do trabalho. Quantos estão com vontade de desistir exatamente nesse momento porque estão se sentindo cansados, porque em nenhum momento pararam para descansar, deram uma pausa. Mas deixa eu te falar algo, o Senhor mudou tudo nessa noite para trazer essa mensagem diretamente para você. Porque assim como ele olhou naquela multidão e viu pessoas que estavam cansadas, sabe, com semblante cansado, com semblante sobrecarregado, o Senhor também, nesta noite, Ele está olhando para você e sabe que você tem vivido dias de cansaço. E o Senhor sabe, por amor a você, que lá na frente você vai sofrer se você continuar vivendo dessa forma. Você precisa parar para refletir e colocar coisas de lado. E aprender a colocar o Senhor no centro da tua vida. A pandemia, todo mundo diz que foi algo ruim, mas tem o seu lado bom também. Tem o seu lado bom porque hoje muitos pais estão dentro dos lares. Muitas famílias estão mais juntas. E tudo isso para que quando tudo voltar ao normal, você não cometa os mesmos erros. Hoje, a mensagem é um milagre para a tua vida. Deus sabe como está o seu coração nessa noite. Um coração desesperado, angustiado, sem vontade para nada, está sobrecarregado, oprimido. Mas existe um convite especial. E não, irmãos, pensa no convite. Todo convite vem com um nome. Amém? Todo convite vem com um nome. E esse convite tem um nome nessa noite. Tem o seu nome. Esse convite é exclusivo para você, meu irmão. O que você vai fazer com esse convite? Porque o convite é: vinde a mim. Jesus está te convidando a ir até Ele, a te apresentar as boas novas do Evangelho sobre você. Agora, eu preciso aprender, isso também é um exercício, a olhar para dentro de mim e saber aonde é que eu tenho desperdiçado o tempo, aonde é que eu tenho errado, aonde é que eu tenho corrido atrás do vento como o velho sábio Salomão, que viveu todo o glamour de toda a sua vida, mas no final chegou à conclusão que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Irmãos, é possível ter 3, 4, 5, 10 filhos. E é possível esses 10 filhos serem muito bem sucedidos na vida. Mas não por causa do teu esforço, mas porque um dia aqueles filhos encontraram pai e mãe que colocavam o Senhor à frente de tudo na sua vida. Que buscava o Senhor, que orava, que pedia a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Porque, irmãos, o sucesso da nossa família não passa por nós. É o Senhor, através de nós. Agora, eu preciso olhar no espelho e perceber que se eu continuar no mesmo ritmo, as coisas vão dar errado e eu não posso depois culpar o Senhor. Eu vou me machucar e machucar pessoas que estão ao meu redor. A pergunta que eu faço é: você está sobrecarregado? Por que você está sobrecarregado? O que mais a sua família precisa nessa noite, além de Deus, é claro, é de você, pai, mãe, filhos presentes,
pastores. Como eu tenho aprendido com essa mensagem, irmão. Como essa mensagem veio ao meu coração. Quando muitas vezes eu quero fazer tudo. Eu trabalho no meu trabalho secular, eu tenho uma família, eu tenho um grupo de células, eu tenho algumas necessidades dentro da igreja, tenho aqueles que o Senhor coloca na rua, os desconhecidos, e às vezes eu acho que é no meu esforço que as coisas vão acontecer. É na minha força que alguém vai para o Senhor, mas não é. Primeiro, o Senhor no centro. Primeiro o Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Pare de correr atrás do vento, de coisas sem tanta importância. Tudo pode ser importante para você, é verdade. Mas tem uma que é mais importante. Eu sempre falo isso para Cris. Cris, tudo aquilo que a gente faz é importante. Mas tem uma que é mais importante do que todas essas coisas que nós precisamos fazer com excelência e com qualidade, que é buscar o Senhor. Buscar o Senhor, meu irmão, é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Amém, queridos? Queria orar com você nessa noite. Irmãos, é preciso descansar. Você precisa descansar. Você precisa dar uma pausa aí na sua vida e colocar o Senhor na frente. Mais uma vez eu te pergunto, para que ficar correndo de um lado para o outro desesperado? Se